Simone pergunta, refluxo tem causa alergia alimentar? Olha, é uma pergunta bem interessante, Simone. Muito, muito boa pergunta. Tem e não tem, né? Existem algumas manifestações, por acaso. Você tem a esofagite eosinofílica, por exemplo. A esofagite eosinofílica é um tipo de manifestação alérgica que está muito ligado à alergia alimentar, dentre elas o leite. Tá? O leite é uma das grandes possibilidades para a esofagite, inflamação do esôfago, com preponderância desse tipo de célula chamada eosinófilo, que é uma célula eosinofílica, eosinófilo, que é uma célula que está muito relacionada a manifestações e interações alérgicas. Então, a esofagite eosinofílica é um problema que tem essa influência da alergia alimentar, mas também tem outras explicações, dentre elas uma alteração na integridade da barreira do esôfago, ou seja, ele não tem uma integridade física adequada, o esôfago, e ele favorece o contato de alimentos ou do bolo digestivo, tudo isso com a parede do esôfago, e isso vai causando um processo irritativo inflamatório crônico. Tá? Então, uma das causas é essa. Esofagite eosinofílica ligada à alergia alimentar, dentre eles o alimento mais comum é o leite, mas existem outras causas também que podem levar a esofagite eosinofílica de origem alimentar, sendo outros alimentos implicados nisso também. Você pode ter um refluxo que não é provocado por alergia, né? Você pode ter uma incompetência da válvula esôfago-gástrica, uma hernia de hiato que leva essa incompetência da válvula esôfago-gástrica, ou seja, fazendo com que na hora que você se alimenta, o conteúdo estomacal ele retorne para o esôfago, e o epitélio do esôfago não é um epitélio preparado para receber o conteúdo estomacal ácido. Então, por isso que você acaba tendo um processo inflamatório crônico ali, né, causando esofagite. Uma outra coisa que pouca gente fala, mas a gente bate muito o martelo em relação a isso, são as alergias respiratórias causarem refluxo. Eu sei que isso é um tema um pouco controverso, mas eu acredito muito nisso, sabe? Acredito muito. Eu acho que particularmente, a gente aplica o tratamento de refluxo para os pacientes com doença respiratória aqui. A gente vê uma íntima relação entre doenças respiratórias e refluxo. Por quê? Porque o paciente com doença respiratória alérgica, principalmente IgE mediada, onde você tem uma produção grande de secreção, o ocidental ele não tem o hábito de escarrar no chão, nem de eliminar o seu escarro em outra, na pia, seja lá o que for, ele engole, né? Então a gente vai produzindo secreção, essa secreção em grande quantidade, a gente vai engolindo essa secreção, e essa secreção ela é rica em aminoácidos simples, e esses aminoácidos simples, por sua vez, eles estimulam o estômago a produzir ácido. E isso leva a uma hiperacidez gástrica, levando a uma hiperacidez, pode aumentar a chance, sim, do paciente ter a chamada doença do refluxo gastroesofágico. Ok? Então, muitas das vezes um paciente que é alérgico respiratório e tem refluxo, ele para ter uma melhora a longo prazo do refluxo, ele tem que tratar isso aqui, ó, tratar o nariz, tratar o seio da face, tratar a garganta, tratar o pulmão. Se ele não fizer esse tratamento, ele pode tomar o antiácido que for, o procinético, que vai melhorar o esvaziamento gástrico, ele pode fazer o que for. Não vai melhorar esse refluxo, só vai remediar. Tá? Então, é uma dica que eu dou. A última dica que eu dou é o seguinte: refluxo é coisa séria. Tá? Eu me lembro que um dos primeiros pacientes que eu tive na minha vida profissional foi um caso muito sério, sabe? Um caso triste, sério, paciente que foi atendido previamente não por mim, mas por um outro colega. Esse colega fez um diagnóstico de câncer de esôfago nele, por causa de um refluxo crônico não tratado, e indicou a ele a cirurgia do esôfago. E ele não fez a cirurgia, infelizmente. Ele tinha uma religião lá que disse que ele já estava curado, foi para casa. Apesar que eu acredito em cura divina, eu não sou contra a cura divina, eu sou uma pessoa que acredita muito no espiritual, no metafísico.
Mas uma coisa que as pessoas precisam entender é que só o fato de nós termos consciência que nós estamos aqui, isso já é um grande milagre, né? Só o fato de nós sermos a única espécie que, sem sombra de dúvida, consegue dominar esse planeta, ou para o bem ou para o mal, isso já também é um grande milagre. Ou seja, o milagre ele já faz parte da existência. E a nossa existência, ela precisa ser valorizada. Tá? E a valoração dela é justamente a ajuda mútua que nós nos fazemos, né? Tanto os médicos, quanto o paciente que tem sua profissão, fazendo suas atividades, ou seja, todos nós temos a nossa missão aqui nesse planeta Terra, nesse universo. Só que algumas pessoas não entendem isso e acham que as coisas são fantasmagóricas, né? Até podem ser, não estou tirando essa possibilidade não, mas a grande maioria das vezes, até nas próprias escrituras sagradas, seja na Bíblia, seja no Corão, seja no Torá, isso aconteceu, mas não é a regra, é a exceção. E ele infelizmente pensou que tivesse curado, porque disseram para ele que ele estava curado, foi para casa e bateu lá no hospital e por acaso eu estava começando minha atividade profissional e fui eu o responsável por acompanhá-lo na enfermaria. Só que naquele caso não tinha mais o que fazer. Ele estava com a luz do esôfago totalmente obstruído, com metástases espalhadas por todo o corpo. E a gente sabe, né, a gente recém-formado, né, 20 e poucos anos de idade, achando que vai mudar o mundo, né, aquela coisa toda, a gente, poxa, não, vamos tentar o tratamento, não sei o que, comecei a pedir parecer de fulano, parecer de ciclano, não sei o que, todos foram contra fazer qualquer tipo de tratamento, que o paciente estava em estágio terminal e o tratamento não tinha o que fazer realmente. Depois a gente, olhando os protocolos, o tratamento era um tratamento de conforto, né? Um tratamento de terminal para pacientes terminais. Então, e a gente teve que infelizmente ver aquele paciente aos poucos morrendo até o dia que ele veio a falecer. Mas é muito triste uma pessoa lúcida saber o que tem e não poder ser feito nada. Então é importante a gente tratar, você que está assistindo esse vídeo, você que está me escutando, você que tem uma azia crônica e que fica tomando por conta própria remédio antiácido e acha que o remédio antiácido vai te proteger, é muito importante você buscar um médico e poder, se for o caso, se o médico indicar, fazer uma endoscopia digestiva para ver se está tudo bem. Porque o câncer de esôfago, ele demora para dar sintomas. Ele, quando começa a dar sintomas, é que ele já está muito avançado. Você vê que, nesse caso desse meu paciente, apesar do câncer apesar do câncer estar se manifestando de forma avançada, mas ele ainda tinha tratamento. Você podia retirar o esôfago, fazer uma anastomose do estômago direto aqui com a região mais proximal e curar o paciente, né? Mas ele não aceitou esse tratamento. E o câncer de esôfago, ele começa e não dá sintomas. Você não sente dificuldade de engolir, você não sente dificuldade de se alimentar, você não tem o retorno do alimento, ou seja, a vida normal, tomando o teu antiácido, às vezes demora anos, 10 anos, para ele começar a dar sintomas, e quando dá sintomas, ele já está avançado e muitas das vezes com metástase para fígado, para mesentério, para várias outras regiões do corpo. Então o recado que eu tenho a dar para vocês todos, não só para Simone, mas para vocês todos, que doença do refluxo gastroesofágico é uma coisa séria, que ela pode levar a câncer, e esse câncer só pode começar a dar sintomas uma década após o início do aparecimento dele, né? Tá bom? Então tá dado o recado, Simone. Procura seu médico e não deixe isso, não brinque com isso não, é muito sério. Um abraço, obrigado, hein? Obrigado pela sua pergunta.